contradições à parte, né? Hipocrisias à parte, essas ideias iluministas vão chegar também na França, onde vai acontecer a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Os franceses, eles viviam, no momento da história, lá no século XVIII, uma fase meio difícil. Primeiro, uma crise econômica grande. Segundo, eles eram divididos em 3 classes sociais. No topo estava o primeiro estado, que pertencia ao clero, na igreja. Na segunda base assim, da pirâmide, vamos pensar assim, estavam os nobres, né, o segundo estado. E no terceiro estado estava todo mundo, todo o resto da população francesa. Burgueses, comerciantes, profissionais liberais, advogados, dentistas, médicos, população pobre, morador, pessoa em situação de rua, tinha todo tipo de gente, camponês, no terceiro estado. E qual que era o grupo que pagava impostos na França do século XVIII? Apenas o terceiro estado. Segundo estado, que tinha mais dinheiro, e o terceiro estado, que tinha mais dinheiro, pagava pouquíssimos impostos, e quem sustentava a mesma França era o terceiro estado. Era o povo, né, meu bem? Sempre foi assim, sempre vai ser. Não, sempre vai ser não. Sempre foi assim, mas a gente tem que mudar as coisas. Sempre vai ser nada. E aí, o que acontece? O rei, vivendo uma crise grande na França, o rei Luís XVI, que é um parente do Luís XIV, que a gente já viu lá no absolutismo, o Luís XVI, ele se viu numa situação difícil econômica. Tava uma crise econômica, principalmente porque ele gastava muito com a corte para sustentar a vida dele, porque ele era um rei absolutista. E para resolver a crise econômica, ele queria aumentar os impostos. Só que o terceiro estado não conseguia mais pagar tudo isso de impostos, né? Eles já não conseguiam pagar o que eles tinham para pagar, mas eles não iam conseguir mesmo. Aí o que o rei decide? Vou criar impostos para o segundo e para o primeiro estado, para a nobreza e para o clero. Eles vão pagar impostos agora. Vocês acham que esses 2 estados queriam pagar impostos? Não. Eles meio que se revoltaram, falaram que não iam pagar e tudo bem. Aí o que o rei decidiu fazer? Contratar um economista e fazer uma assembleia para fazer uma votação de como seriam esses novos impostos. Aí vão lá para a assembleia. Vai dar boa essa assembleia? Não, vai dar ruim essa assembleia. Ninguém decidia como ia ser o voto. Se o voto ia ser individual ou se o voto ia ser por estado. Porque se fosse individual, o terceiro estado era mais gente, né? Tinha um número maior de pessoas, eles iam vencer, não iam criar impostos para eles. Se fosse por estado voto, primeiro e segundo estados iam votar não e não iam criar impostos para eles, iam criar para o terceiro. Então eles estavam ali no impasse. O que o rei fez? Acabou essa assembleia, não vai ter mais assembleia nenhuma, vai cada um para sua casa, eu sou absolutista, eu que mando, eu vou criar imposto para quem eu quiser. Tipo isso. O terceiro estado se negou a sair da assembleia, trancaram a porta dentro do palácio do rei e falaram que só iam sair de lá com uma constituição pronta. Que a mesma coisa que aconteceu na Inglaterra ia acontecer lá. Eles queriam uma constituição e que o rei não poderia fazer o que ele quisesse na França. Você imagina, o rei já tentou usar o exército contra esses revolucionários, né? Mas a população nas ruas ficou sabendo disso e todo mundo ficou alvoroçado, todo mundo entrou na onda da revolução. E aí o que acontece? A população, enquanto estava ocorrendo a Assembleia do Terceiro Estado, a população foi às ruas e eles queimaram um dos maiores símbolos do absolutismo na Europa e principalmente na França, que era a Bastilha. A Bastilha era um prédio que era uma fortaleza, foi feita para ser uma fortaleza, e o que o Luís XIV e o Luís XVI, esse então rei que a gente está falando agora, ele usou como prisão para os seus inimigos, né? Então, como ele era um rei absolutista, ele prendia as pessoas pelo que ele quisesse, o que ele achasse certo, ele prendia as pessoas. Então, a população foi às ruas e queimou a Bastilha como uma forma de reivindicar, de mostrar que o rei não tinha mais poder. O que acontece? Eles conseguem fazer uma constituição que só fica pronta em 1791. A queda da Bastilha, lá o dia que eles queimaram a Bastilha, foi no dia 14 de julho de 1789.
A Constituição que eles queriam tanto só fica pronta em 1791. Demorou um tempinho, porque para fazer um monte de leis demora, né? E aí tava tudo certo, a maior parte dos nobres fugiram da França, o rei vai ser executado, o Luís XVI, e agora, como que a gente vai governar? Já que o terceiro estado agora meio que tá no poder, o terceiro estado era muito diferente, assim. Um banqueiro não tem os mesmos desejos e interesses que uma pessoa camponesa. Quem que vai governar? Os interesses de quem vai ser atendido? Começou um impasse. E aí, durante 10 anos, de 1789, mais ou menos, de 1791 até 1799, vai ficar uma disputa pelo poder francês. Ou seja, não resolveu muita coisa, porque uma hora vai ter um grupo no poder, outra hora vai ter outro grupo no poder. Porque o terceiro estado, ele foi dividido em dois. Os girondinos e os jacobinos. Então, agora que não tem mais rei, que a revolução foi feita e que a Constituição está pronta, o que eles iam fazer? Eles decidiram dividir os grupos, né, do terceiro estado em dois. Então, girondinos eram os burgueses, ricos, comerciantes, banqueiros, proprietários de terras, etc. Eles queriam a Constituição para ter liberdade econômica, mas eles não queriam defender a liberdade para todo mundo. Eles queriam voto censitário, que pudesse votar só quem tivesse dinheiro. Eles queriam manter a escravidão lá nas colônias da França. Eles queriam manter a propriedade privada, que as terras fossem só de um grupo e etc. E do outro lado ficou os jacobinos. Os jacobinos eram mais revolucionários, era a parcela mais pobre da população francesa, e eles queriam o voto secreto e universal, eles defendiam que tinha que acabar com esse negócio de monarquia, tinha que ser uma república mesmo, voto direto, eles queriam o fim da escravidão, o fim da propriedade privada, reforma agrária, etc. Ou seja, agora formou dois grupos que não tinham muito em comum. Eles lutaram juntos para derrubar o rei, mas agora eles não tinham mais nada em comum. Então fica uma disputa de 10 anos, uma hora os girondinos estão no poder, outra hora os jacobinos estão no poder, ficam brigando pelo poder. Chega um momento que os países da Europa começam a ameaçar a França. Nossa, vocês acabaram com o absolutismo aí, ficam nessa disputa, daqui a pouco essas ideias vão se espalhar para outros países, né? Tipo a Prússia, a Espanha... outros países da Europa, a Áustria, tinham reis absolutistas. Então, eles estavam pensando em invadir a França para acabar com essa ideia revolucionária que tinha acontecido na França. E aí, os girondinos estavam no poder e decidiram escolher um general do exército para governar a França, meio que unificar a França, né, acabar com as brigas políticas, para defender a França de uma ameaça externa. E esse carinha, eu acho que vocês já ouviram falar dele, é o Napoleão Bonaparte. O baixinho, um baixinho bem... com uma personalidade bem forte, né? O Napoleão Bonaparte, ele era general do exército, ele ajudou a tirar a monarquia francesa do poder, etc. Ele era respeitado pelos dois grupos, entre girondinos e jacobinos, e ele passa a governar a França. Ele decide meio que unificar as regras, assim, políticas. Então, ele vai agradar os jacobinos e vai agradar os girondinos, criando leis que conseguissem contornar ali, agradar todos os grupos. O Napoleão Bonaparte, ele vai fazer uma coisa interessante, que é o Código Civil Napoleônico. Ele vai estabelecer uma série de leis além da Constituição, tá? Uma parte ruim desse Código Civil é que ele vai estabelecer o casamento no cartório, o casamento civil, separar Estado e religião vão estar separados, mas as mulheres vão passar a tutela do marido. Ou seja, no momento que o Napoleão toma o poder, faz o Código Civil, as mulheres deixam de ser pessoas individuais e passam a responder para o marido, né? O marido que é o dono da esposa a partir do casamento civil. Difícil, né? Mas ele vai criar leis de construção de obras públicas, estradas, né, palácios, etc. E vai conseguir superar a crise econômica da França. Ele passou a industrializar
a França, né? Fazer manufaturas na França. E ele vai criar um negócio que se junta com a nossa história, que é o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Napoleão percebeu que a França estava muito poderosa, né? A França tinha conseguido fazer a revolução e que agora todos os países da Europa tinham que fazer comércio com a França, parar de fazer comércio com a Inglaterra e comercializar com a França. E quem negasse, quem não fizesse isso, ia ser invadido pelas tropas napoleônicas. Ele estava meio que ameaçando assim: se você não comercializar com a gente, a revolução que aconteceu aqui vai acontecer aí. E aí os reis absolutistas da Europa ficaram com medo e decidiram comercializar só com a França. Só que a França não tinha capacidade de produzir tudo isso. Não tinha capacidade de produzir para todo mundo da Europa. Então alguns países começaram a perceber que não dava conta. E eles passaram a voltar a comercializar com a Inglaterra, quebrando o bloqueio continental. Um desses países foi Portugal. Portugal fez um acordo comercial muito sério com a Inglaterra. E aí o que Napoleão fez? Vou invadir Portugal. E o que o rei de Portugal fez com medo do Napoleão? Vou embora daqui para não morrer. Porque essa era a ideia da Revolução Francesa, matar os reis, acabar com o absolutismo. Aí o Dom João, ele pega os seus navios, várias caravelas com a ajuda da Inglaterra e foge para o Brasil. É nesse momento da história, com Napoleão ameaçando a Europa inteira e ameaçando Portugal, que nós aqui no Brasil vamos deixar de ser uma colônia e vamos nos tornar um império. Coisa, né? O Napoleão, ele invade a Rússia também, não dá muito certo, porque o inverno russo era muito severo e as tropas russas tinham estratégias de guerra bem específicas. Napoleão perde, a Inglaterra se aproveita disso, invade a França e acabou a era napoleônica. Tudo bem? Bom, enquanto isso, a Inglaterra estava lá, passando por outro processo, que era a Revolução Industrial. A gente vai falar mais disso no próximo vídeo. Beijos a todos, boa semana e tchau, tchau!